Meu amigo, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a dualidade do eu e do ego, do espírito e da sua manifestação na forma. A dualidade em profundidade daquilo que teologicamente se chama de Deus e de diabo, de bem e de mal. Vamos pensar o seguinte: a criação divina é uma criação do bem, no bem e para o bem. Sendo o Pai amor, só poderia nos fazer do amor, em amor e para o amor. Não tem como pensarmos de forma diferente. Além do mais, por ser um Pai acolhedor, só poderia nos fazer para se manter próximo dele, sob a sua guarda, sob a sua governança, sob a sua presença, sob o seu acolhimento. Então, quando nós nos encontramos assim, em situação de avesso, nessa situação de esquecimento, de desmemoriados, de seres apartados do Pai, que não tem muito bem definido a presença divina em nós e nem percebe essa presença, essa manifestação, inclusive a direção da sua lei, podemos então imaginar que houve algo que aconteceu e que gerou uma espécie de desacerto psíquico, de desorientação, de cegueira, de doença psicológica, que nos quebrou dessa relação, que nos afastou dessa relação. Se vocês notarem, no processo da revelação, e aí nós temos o processo de todas as revelações do mundo, de todos os tempos, e quase sempre a palavra que se define para a revelação espiritual é a palavra religião. Na própria palavra nós podemos dizer, o significado do que eu estou tentando mostrar aqui nessa introdução. Porque a própria palavra religião quer dizer religar. Algo ficou solto, algo ficou desligado, algo se rompeu. E agora nós precisamos então nos religar, nos reacertarmos. O Livro dos Espíritos, na pergunta 621, chega a dizer que nós esquecemos a lei de Deus. Uma lei de Deus que ele nos fala que esse livro está dentro de nós mesmos, mas nós esquecemos. Precisamos ser relembrados. E nesta lembrança, nós podemos então, se seguirmos este conceito, nos religar. O que aconteceu, então, é que nós nos desmembramos da verdade. Ficamos sem a verdade. Logo, automaticamente, não ficando com a verdade, ficamos ignorantes. Como somos pródigos e vaidosos, outras formas de doença, né? Que nos contamina, nós até nos achamos sabichões, conhecedores, poderosos, instruídos, mas tudo isso é o que a própria
as próprias escrituras chamam de vaidade das vaidades, nada mais do que vaidade. São informações que as pessoas se sentem infladas, como se fosse um fermento que leveda a massa, mas que em si mesmo não tem realidade, é falso. Então, diante desta situação, no fundo, com todo este pedantismo, esse ar de sabedoria, o homem que se acha o dono da verdade, dos conhecimentos, etc., no fundo, ele é escravo, ele é sofredor, ele se debate em angústias e, mais ainda, ele é mentiroso. Vocês já notaram, já pensaram o que seria da nossa vida se não fosse a mentira? Tem até um programa na televisão aí desse Luiz Fernando super sincero, que ele fala sempre a verdade. Imagina que situação, você encontrar a pessoa, você tem que dizer, ó, você é feia, você é chata, você não está cheirando bem, Então a gente tem que saber trabalhar com essa coisa. E até mesmo para sobreviver no mundo, a gente vai falando constantemente mentiras, né? E essas mentiras vão saindo assim de forma tão natural do nosso universo, do nosso mundo, do nosso psiquismo, que a gente acaba até achando que isso é verdade mesmo, né? Uma pessoa nos pede dinheiro, a gente fala, agora não tem. Você tem. Mas se você vai parar para explicar, então você fala mentira. Eu não tenho, né? Necessitado, agora não tem. Ou então você diz, agora eu estou com pressa. É uma mentira. Aí você fala, mas é uma mentira caridosa. Mas é que de mentira caridosa, nós vamos nos construindo também a necessária mentira. A gente mente com essas coisas. É um menino que quer dizer para a mãe porque ele quer sair, quer ir para uma festa, quer ir para um baile e tal, que a menina está olhando para o namorado, ou para o namorado, está numa paquera, e a gente diz, e assim começa, até mesmo você conquistar uma namorada, daquelas primeiras conversas, aquilo tudo é mentira, né? Eu te amo, você é tudo para mim, e tal, a conversa só ali daquela noite, você não sabe nem o nome da pessoa, e já vai dizendo, eu te amo, eu te quero. Então, essas construções, que nós chamamos de construções do ego, e o ego, ele é coisa muito pequenininha, é uma consciência mais limitada que a gente tem. Nós poderíamos imaginar uma montanha imensa, cercada na água do mar, do oceano, né, em que só tem uma pontinha de ilha do lado de fora. Então tem uma imensidade de terra debaixo, né, mas só aparece um pedacinho, que é a parte externa da ilha, né, que é muito melhor do que a profundidade, aquilo que está abaixo da linha da água. Então, essa parte pequenininha do iceberg da ilha é o que nós chamamos de ego. É uma pontinha projetada posterior. E a gente acha que ali tem vida. Repare mesmo, quando você fala numa ilha, você só pensa no que está do lado de fora. Mas a parte imensa, infinitamente maior, que sustenta a ilha, você não tem nenhuma referência quando você fala numa ilha, né? Assim quando você fala em alguém, no nome de alguém, etc., você só fala a pontinha. Eu estou falando da Zulmira. É só uma pontinha de algo que nasceu num determinado dia e vai morrer num determinado dia que está atualmente com uma forma muito frágil. Aquele outro universo espiritual imenso, ninguém pensa, ninguém sabe o que se foi em outras e outras vidas, com outras aparências, a presença de Deus dentro dela, e etc. O lado divino, espiritual, só vê essa parte externa. E assim mesmo, do que a gente vê externamente, a gente só vê casca. Porque é lá mesmo a emoção da pessoa, o seu real pensamento, a sua angústia, a sua necessidade, a sua carência, o seu desejo,
o seu nível de maturidade, isso nem sempre a gente resista. Precisamos conversar mais, analisar, por isso o psicólogo. E fica, às vezes, anos e não consegue analisar muito essa estrutura. Então, essa partezinha exterior, não só ela é muito pequena, ela é muito diminuta, é muito acanhada, é muito frágil e tem uma visão muito míope. Porque, veja, é como se você estivesse vendo uma ilha, você só vê o que está assim do lado de fora, mas aquele universo todo do lado de dentro, uma riqueza de peixes, de algas, de plantações, de cavernas, de estruturas que mantém aquilo, é completamente desconhecido. E é a base de sustentação, é a realidade. Então, quando nós falamos da nossa visão aqui no mundo, ela é pequenininha, e além do mais, ela é frágil, porque ela sabe que qualquer hora pode acabar. Como uma ilha sabe que qualquer hora vem uma onda, vem uma enchente, ou o mar levanta em determinados momentos, né? E ela se cobre. Assim também nós sabemos que dentro dessa nossa fragilidade do ego, desse nosso estado de encarnar, nós somos muito frágeis. Nós não sabemos nem o dia de hoje direito. Né? O de amanhã, então, a gente não sabe nem em termos de tempo direito o que vai acontecer amanhã. Hoje a meteorologia está acertando um pouquinho, está melhor. Mas mesmo assim nós não temos, né, muitas certezas. Imagina como se você fala em projeção para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou para a projeção da tua vida. Diante dessas fraquezas todas, nós somos temerosos, nós não sabemos como que nós vamos viver, como nós vamos sustentar, como nós vamos nos manter. Temos medo de todos que se aproximam da gente, e daí se falar que o homem é lobo do próprio homem. Todo mundo que se aproxima da gente, a gente tem medo de ver no outro como um inimigo, porque no fundo a gente age assim, por ser mentiroso, por ter que lutar para sobreviver. A gente sempre acha que o outro que se aproxima também tem essa mesma arma. Há um caso numa história que o professor Rubens Romanelli conta, de um homem que estava desesperado, que ele recebeu o saláriozinho dele e estava indo para casa, né? Que ele precisava daquele salário para manter a família, né? No caso os filhos, a esposa doente e tal. Então, na hora que ele estava indo para casa, à tarde de noite, ele saiu do trabalho, o local estava sem luz, então ele andando assim meio preocupado, mas apressado, né, para ir para casa. Quando ele vê que algo se movimentava, um vulto vinha na direção dele, ele começou a ficar apavorado, nervoso, agitado. E aí aquele vulto cada vez se aproximava mais. E ele chegou a falar alguma coisa, mas não respondeu. Aí ele ficou. Nesse exato momento ele colocou a coisa como tinha que ser na sua cabeça. Alguém está vindo, esse é o inimigo, vai pegar o meu dinheiro, etc. Daqui a pouco ele vai continuando andando mais devagar, e aquele vulto se aproximando, ele mais temeroso ainda, ele tenta falar, o ser não responde. É aí que ele constrói outros castelos. Não só ele agora vai tomar o meu dinheiro, mas ele também vai me bater. Ele também vai me prejudicar. Quem sabe quem vai me matar? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou logo chegando, já vou logo dando dinheiro para ele, dizendo, não me bate não. Eu tenho família, eu tenho filho, etc. Não me prejudique. Assim, então ele vai já com essa resolução para oferecer o dinheiro e pedir para, por favor, para ele não apoiar, quando ele vê que é um burro. Por isso que não respondia, era um burro. E quando ele viu que era um burro, ele falou, graças a Deus que não é um homem, é um burro. Se fosse um homem ia me prejudicar. Olha que situação, então, que a história coloca, né? Como é um animal, não tem perigo, mas se fosse um homem seria extremamente perigoso. Porque a gente fala do que está cheio dentro da gente. Fala do que tá... A luta de sobrevivência nesse estado pequeno, diminuto, de queda, é bárbara. Então nós começamos a construir na nossa estrutura um universo de mentira, né? Por exemplo, você chega no seu trabalho, para os seus clientes, como você lojista, trabalha em loja de roupa, você já viu um vendedor falar para a pessoa, não leva essa roupa não, porque ela não ficou bem na senhora?
Isso, quando a pessoa vê, ó, ficou ótimo. Ele não gosta daquela cor, ele não usa aquela cor, não usa aquela roupa, uma beleza. Caiu em você como uma luva. Então, e aí, quando ele termina o dia, em que ele falou uma porção de mentira para uma porção de gente sobre aquela roupa, ele falou mentira ou não? Na cabeça dele, aquilo tudo que ele falou é verdade ou natural. Ele nem reflete, nem analisa mais que ele não gosta daquele tipo de roupa. O objetivo dele, ele é educado por sobrevivência e para se manter, ele tem que dizer que a coisa é boa. Pronto, acabou. Tá certo? É igual o vendedor de imóvel, né? Ele vende aquele imóvel e ele chega para você, não compra esse imóvel não, porque aqui não é bom, aqui tem gente. Ele não fala nada disso. Aí você fala assim, não, mas ele tinha que ser honesto. Ele for honesto, ele não vai vender. Aí você fala assim, não, mas nós temos que ser. Pô, aqui eu lembro um caso do nosso querido Divaldo, né? Que ele chegou num roteiro de palestra do estrangeiro, quando ele chegou no roteiro de palestra em vários países que ele esteve falando, ele logo teve um roteiro de palestra no Sul, não foram muitas palestras, e ele chegou realmente lá em Salvador, lá na Casa do Caminho, onde ele reside, extremamente cansado, né, querendo repousar. E quando ele chega aqui assim, já se prepara para repousar, toca o telefone e diz, Divaldo, o telefone para você. Aí, agora, estudando, cheguei, eu estou cansado. Nisso vinha passando uma criança, lá tem centenas de crianças que ele ampara, né? Na Casa do Caminho, né? A instituição ampara. Então uma criança vinha passando, viu ele e fez, diga que eu não estou muito cansado. A criança vinha passando e falou assim, aí, Divaldo, mentira, hein? Aí ele mandou um recado para dizer que nunca mais ele falaria assim, aí teve que explicar para a criança, olha que situação. E aí? Nós vamos ter que atender todo mundo, toca o telefone. Agora você vai dizer assim, não, diga que eu não estou, diga que eu estou, mas que eu estou muito cansado e que depois retorno. Mas aí como que a pessoa vê e interpreta isso do outro lado? Já não vai começar a dizer, fulano de volta, cometida besta. Ele agora não liga. Mas a coisa que é importante, eu estou chamando ele para uma palestra, para isso, para aquilo. Então nós temos que ver que aí o problema não são essas coisinhas pequenininhas. A situação é mais grave até mesmo diante da verdade. A verdade às vezes, é duríssima. Como você vai falar diretamente a verdade da pessoa? Então, às vezes, você tem que rodar, né? Quando a polícia chega para avisar a mãe que o filho morreu na estrada em acidente de carro, num acidente de moto, essa coisa toda, que o corpo ficou tudo dividido. Então, a gente consegue entender aquela piada que conta, né, do nosso irmão português, quando a palestra é irmão português. E o gato morreu, né? O gato subiu no telhado, aí começa todo um processo gradativo para a pessoa se ambientar, se acostumar para poder entender a morte. Hoje eu estava lendo uma mensagem do Espírito, que deu uma comunicação através do livro, através do Chico Xavier, que se encontra no livro Estamos no Além. E ele passou por um acidente, né? E depois desse acidente ele ficou no hospital 2 semanas hospitalizado. E um pouquinho de esperança, depois vai piorando, e depois piora um pouco mais, e assim gradativamente até que 2 semanas depois desencarnou. Passado alguns meses ele deu a comunicação através do Chico, e ele explica por quê. Sabe por que, mamãe, eu precisei ficar 2 meses, 2 semanas no hospital? Para a família passar pelo exercício da paciência. Se morrar, a família já pega o barco. Assim ela foi se acostumando. Hoje está um pouquinho pior, um pouquinho melhor, depois piorou mais, assim, então a família precisava ser preparada para a morte. A gente já vai se acostumando no hospital 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Agora você já vem logo, morreu. Aí não dá. Olha, dá se você estiver preparado, mas se você não tiver, a vida, então, ela tem toda uma estrutura para te preparar. Até a vida faz isso conosco. Até a vida faz assim conosco. Por exemplo, se vocês pegarem desses quase 80 livros tomados do Chico Xavier, só de mensagem de desencarnado,
tiver a bênção e a oportunidade de ler essa série de livros do Chico Xavier, sobre esse assunto, um verdadeiro curso de como morrer, nós vamos ver que é muito interessante que quase sempre nas comunicações nós encontramos, é difícil não ter lá uma ou outra comunicação que não fala isso, da bênção na hora da morte, da vida sendo misericordiosa de esconder para o próprio ser que ele está morrendo. A vida na sua misericórdia esconde o ser. Muitas vezes dá a oportunidade dele de dormir, etc, para que ele passe por longo tempo de descanso, para depois ele receber a informação. Aliás, há um caso muito interessante, um desses livros do nosso Chico Xavier, de uma mocinha que dava as comunicações, e que ela estava numa colônia em Santa Catarina. Em Santa Catarina não só tem muitos espíritos, mas tem muitos católicos, muitos também protestantes. E uma colônia de alemães com muita ramificação, tanto no catolicismo como no protestantismo, e também de outras religiões, também outras tradicionais. Então, aqui nessa colônia, inclusive dirigida pela uma mentora chamada Frida, que fala em alemão, nessa colônia, ali muitos são abrigados. E é interessante, olha o que o Espírito chega a dizer. Nós somos orientados, guardem isso, nós somos orientados para não violar ninguém com o assunto da desencarnação. Eu vou repetir. Os espíritos todos são orientados para não violentar ninguém lá nesta colônia, que então é só de desencarnado, sobre o tema da morte, que eles estão mortos, ou melhor, desencarnados. Cada um segue a religião que acha mais conveniente, diante das suas características, etc. E teve até um caso de uma senhora que se aproximou dela e disse assim: pois é, você sabe, estou passando por um problema muito sério. Você sabe que minha filha veio a falecer num desastre aéreo e eu ainda não tive a oportunidade de visitá-la, mas ela deve estar com muitas dificuldades. Quem passou pelo desastre aéreo foi ela. A filha sobreviveu, estava encarnada. E a pessoa que estava ali não contou para ela. Por que não contou? Mas não tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. A verdade nos liberta, sim, mas nós temos que ter um curso, inclusive, para a apresentação da verdade. Porque diz Mahatma Gandhi que a verdade, ela é dura como um diamante, ou macia como uma flor de pessegueiro, dependendo de quem recebe a verdade. Você pega um diamante, taca na cabeça do outro, arrebenta, mata a pessoa, não é isso? Mas a flor macia como um pessegueiro, se você estiver preparado para receber a verdade. Então, a lição que Jesus está dando é basicamente sobre isso, de como nós ficamos enfermos, como nós ficamos doentes com a nossa queda espiritual, com o nosso desacerto psíquico, com o nosso abandono de Deus, como mergulhamos nesta inconsciência, e agora nós estamos nesse curso de autolibertação. E é muito difícil esse curso de autolibertação, porque a maior libertação que nós temos que fazer é de nós mesmos. Somos escravos, antes de tudo, de nós mesmos, da nossa imagem que fazemos de nós mesmos como realidade. Porque você tem como realidade isso, que você é assim, que você tem essa cara, que você tem esse jeito, que você tem esse corpo, que você nasceu naquele dia, que você tem aquele nome. Quando isso é tudo mentira, não é assim. Apesar de ser real em termos de dor, mas não é verdadeiramente. Você não pode se definir, o seu nome é Vimir. Você nasceu na década de 10, você não está de 12. Na década de 10, não, mas não é isso. Desde quando você é um espírito imortal, você rompe a estrutura da carne, você não é aquela cara. Até a forma de mulher, amanhã você pode ter forma de homem, forma de preto chinês, qualquer outra coisa.
Isso tudo é relativo. E as pessoas se fixam nessa estrutura. Mas se fixam tanto e têm isso tanto como verdade, que vai sendo complicado. E vai sendo difícil se libertar. Daí dizer Jesus, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Olha que coisa. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é dizer eu não existo. Não é nesse sentido. É negar diante de todas essas limitações que nós nos autoimpomos. E de tal forma nós nos impomos e somos educados para isso, que vai ficando difícil libertar. Se um menininho desde pequenininho, você tem que se vestir assim, você tem que brincar assim, você tem que brincar com tais coisas, falar de tal jeito. Menininho, você tem que agir de tal forma, andar de tal roupa, se vestir de tal jeito, sentar de tal jeito, não pode rir de tal jeito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma complicação. Uma complicação, é difícil. É difícil. Então, essa policiamento que vão te dando, ele vai te limitando de tal forma que você vai construindo camadas e camadas e camadas, como se fossem véus em volta, que você sufoca e aí você não sabe mais quem é você. O que é pior? E aí chega a hora, porque todo mundo tem a sua hora, desencarna, você não está habilitado para viver do lado de lá. Sofre tudo, uma vida diferente, não consegue viver sem aquele corpo, sem aquela situação, e assim vai. E aí a situação vai ficando tão grave que muitas vezes até você fica tão limitado e vai achando que a única realidade é aquela e não tem outra, que você desencarna e não sabe que desencarnou e acha que continua aquilo mesmo. Olha o caso dessa moça. Essa senhora estava tão real que aquilo era aquilo mesmo e que não havia outra possibilidade que quem morreu foi a filha, não ela. Porque eu continuo eu mesmo. Essa ideia em que limita de tal forma que a pessoa não consegue sair, está sufocada por ela. É isso então que o Evangelho chama deste universo de mentira. É isso que o Cristo chama de é o teu pai a mentira, é o diabo. A palavra diabo aí não tem nada dessa coisa que a teologia criou e botou lá o Gênesis, essas coisas assim. Tudo é invenção, isso não tem nada a ver com o texto evangélico. Absolutamente nada a ver. O texto só está falando de uma palavra. É o ser, qualquer um, somos nós, qualquer ser encarnado ou desencarnado, que é opositor ou adversário da vontade de Deus, da lei divina. A palavra diabo ela tem que ser traduzida como todas as outras. Como amor, você traduz para o inglês love. Assim a palavra diabo tem que ser traduzida do grego para o português como adversário. Como a palavra Satanás tem que ser traduzida do hebraico para o português como adversário. É a mesma palavra. Satanás, diabo. Um só está em hebraico, outro em grego, outro em português. Não existe nada desses seres aí. Existem sim, mas eles estão encarnados ou desencarnados. São todos aqueles que agem contrário à vontade divina. É esse estado, então, de animosidade, de ignorância, esse estado de mentira, esse estado, então, de enfermidade, de monstruosidade que muitas vezes nós criamos em torno de nós mesmos, é isso que é esse estado diabólico. E Jesus diz que nós somos filhos desse estado. Quando a gente fala filho desse estado, é a mesma coisa que eu falo filho de Deus, estamos dizendo assim, nós somos produtos disso. Posso dizer assim, um exemplo. O Estênio, há quantos anos você trabalha na Petrobras? 40? Está aqui, então. Está aqui, podemos dizer de forma bastante clara. Está aí um filho da Petrobras. Então, em termos de sua estrutura profissional, de tanto dos seus conhecimentos, ele é um filho, ele é um produto da Petrobras. Quanto que a Petrobras gerenciou e gerencia a vida dele e deu tantas coisas na vida dele.
para que ele seja isso. Evidentemente que ele tem outras coisas na vida, como o espiritismo, etc., né? A família. Mas como a Petrobras, como ele se apresenta, o livro é interessante quando a gente manda ele fazer o currículo nos livros que a gente publicou, nos mais, acho que 10 livros que nós já publicamos, né? O que acontece? Vai lá no prefácio, na orelha do livro, quando está lá, se define, aí ele já começa, estrela e tal, nasci no ano tal, lá só, ano tal que eu nasci, ele não nasceu assim. Nasci no ano tal, sou funcionário da Petrobras, formado no curso tal, tenho 2 livros publicados pela Petrobras, assim. Quando você vai ver a minha apresentação, eu sou assim, Jorge, nasci no ano tal, sou funcionário de uma empresa do setor financeiro, há 25 anos, etc. É uma limitação. Esse estado, então, que Jesus veio nos ajudar a sair dele. Ele veio nos apresentar uma libertação. Para a gente acostumar a viver aqui mesmo, amarrado aos céus. Então, quando ele diz, nós somos filhos do diabo, não quer dizer que alguém lá que é atrasado lá e tal, nos gerou fisicamente. Não é nesse sentido. Só, apesar de que os nossos pais também são seres diabólicos, nossos avós, bisavós, é assim, para sempre. Mas o que eu quero dizer não é isso, é que você é produto, você é um resultado, isso que nós somos, é um resultado, um somatório de uma questão de mentiras e extravagações. Nós tememos morrer. Aliás, a gente até nem sabe como é que é as coisas do lado de lá, a gente tem angústia, não sabemos uma porção de coisas. Então, nós somos escravos de comida, nós somos escravos de salário, nós somos escravos do chefe, nós somos escravos de tantos funcionários, e etc. A mãe é escrava de uma porção de situações, a coisa mais extraordinária no mundo é a mãe, né? A mãe, como é escrava do filho, como liga uma opção de vezes, como é angustiada, etc. Como que nós ficamos temerosos, será que o nosso filho vai dar certo? Será que ele vai conseguir se formar? Será que ele vai conseguir emprego? Quando a gente olha para a humanidade através de milhões de anos, sem que tudo deu certo. E a gente fica ali naquela... Então, essa estrutura, podemos dizer assim, já bastante fechada em si mesmo, ovalada, é que é um resultado de mentiras. A psicologia chama isso de um complexo. É uma concentração energética que nós somos, o ego é um complexo maior. É uma concentração energética de um somatório limitado e mentiroso. A gente precisa se abrir. Ver na profundidade da ilha, mergulhar, como se mergulha na ilha em volta, para conhecer as redondezas, as cavernas, o que se tem, a fauna, a flora, conhecer os recursos, os limites, as geografias, etc, etc. A gente também precisa fazer esse mergulho na gente dentro, nos libertar, porque ficamos escravos de uma estrutura que infelizmente não é real. Até mesmo das coisas religiosas. É o caso de Jesus dizer que era filho de Deus, e eles não entendiam que Deus, e eles também dizem que são filhos de Deus, só que eles não conhecem Deus, mas não só eles conhecem, não. Nós também não conhecemos. Olha que situação que nós estamos. Porque eu já venho trabalhando isso em algumas palestras e torno a repetir. Quem aqui conhece Deus? Deus não é algo que você conhece, é uma coisa para ser sentida na alma. E a gente não sente. Então é conversa, enrolação. Aí, lembrar bem Jesus, ninguém pode amar a Deus se não ama o próximo. Ama, porque como você vai amar a Deus se você não está vendo, se você não ama o próximo que está vendo? Então continua Jesus. Ame então o próximo que você está vendo, para através do amor você identificar o amor que é Deus, porque Deus é amor, só que ele não tem forma. Então eu não consigo identificar um amor assim tão subjetivo, tão invisível, tão espiritual. Então eu começo a amar o próximo, aquele que está direto, aí eu sinto aquela coisa boa,
e agradado do amor, começa a amar o outro, e o outro começa a perdoar o inimigo, também vou vendo quanto isso é bom em termos de libertação. Eu vou ampliando então esse estado de amor. É nesta ampliação do amor, nesse sentimento do amor, nesse exercício do amor, que eu estou realizando Deus, porque Deus é amor. Aí que eu começo a respirar Ele. E aí que eu vou começar a introjetar aquilo que é invisível e vou sair do visível para chegar nele em espírito. Porque ele é espírito de Jesus e em espírito deve ser adorado. Então ele quer nos dar esta aula de libertação. Então ele diz assim, que ele é o eu, o eu em si mesmo, o eu sou. Esse eu sou, ele é imanente em Deus, porque ele está mergulhado em Deus, influenciado por Deus, como a onda está mergulhada no oceano. Como a onda faz parte do oceano, é da mesma substância do oceano, você está mergulhado em Deus e se relaciona com Deus através da mente ou da intuição. Ele está em perfeito contato com Deus, imanente nele, sem sair dele. Ele tem um conhecimento em si, é o que nós chamamos de gnose, que não é uma visão física, nem uma audição, nem uma sensação física. Não depende dos olhos, não depende dos ouvidos, não. Ela depende de uma unidade, uma visão espiritual, de se sentir unido, de estar acasalado com Deus, como o ser está acasalado sexualmente, guardando as devidas proporções, como ele se acasala sexualmente, esse ser também ele é acasalado espiritualmente, em perfeita unidade com Deus. É tão unido que ele pode dizer esse ser imanente: esse eu sou e o Pai somos formamos uma grande unidade. Eu e o Pai somos um. Apesar de que o Pai é muito maior do que o ser, porque ele que é a irradiação, ele que é a manifestação, ele é o centro de vida do ser. Mas ele é um. Como podemos dizer, o raio da roda é um com o centro da roda, a circunferência da roda é um com o centro da roda através dos raios. Assim podemos então pensar que a circunferência que eu sou, que é o Espírito, ela está relacionada com Deus através da mente, que é o centro da sua vida, da sua relação. Então a circunferência podemos dizer que ela é una com o centro através da manifestação dos raios. Então o Espírito é um com Deus através da mente. Com a queda espiritual, o que o ser ficou caído, confuso, aí então ele deixou de ser imanente em Deus, unido a Deus, conscientemente, em consciência com Deus, e deixou de ser, e isso é importante, independente, porque ele aqui, como eu sou, como espírito, ele não morre, ele não precisa de algo para se manter, como água, comida, segurança, abrigo, porque ele tem a condição, ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Nada o deixa carente. Não há carência. Por isso que no paraíso nós não podemos imaginar o paraíso, o céu, esse reino de plena felicidade, com carência.
está faltando algo, falta comida. Se falta comida já não é mais paraíso. Falta água já não é mais paraíso. Né? Se tem a diversidade da dor, não é mais paraíso. Então, nós temos que imaginar que um estado de beatífico, de felicidade, daí de bem-aventurança, ou como os orientais chamam de nirvana, um estado então de delícia, em que não há mais nada de agitação. É como se fosse a água de um lago límpida, dizem os orientais, tão límpida, que não tem nada oscilando nela, e ela se transforma num perfeito espelho. Quando há qualquer oscilação de vento ou uma pedra que cai nela, logo tudo agita, começa a ficar turvo, né? Aí já deixa de ser o nirvana e passa a ser o samsara, que é a agitação. Samsara é, como os orientais chamam, é este mundo aqui doentio, esse mundo agitado, esse mundo em que, repare bem, quando você joga uma pedra na água e olha, você vê uma porção de carinha lá, não é isso? Está entendendo? Quando você está com uma pedra e olha no lago, você vê uma porção das suas carinhas, como se você tivesse quebrado e completamente frustrado e dividido, já não tem mais uma unidade. Quando o lago está perfeito, você olha e só vê uma imagem. Quando ele está quebrado, você vê uma porção de carinha, mostrando que você está frustrado, dividido, sem uma referência, sem um ponto fixo de unidade. Você deixa de ser um e se quebra. Agora, é interessante que esse pensar divino, essa mente divina, ela começa a ser uma mente rasteira, pequena. É o que nós chamamos de uma mente mergulhada no cérebro. Ela está limitada em espaço e ela está limitada no tempo. E ela só se preocupa com assuntos os mais rasteiros, como se estivesse dizendo assim, a razão nada mais é do que uma materialização desta consciência imensa do eu sou. A razão é uma materialização dela em que ficou tão diminuta essa capacidade de entender que para nós só interessa entender o óbvio. O que a razão entende? O óbvio. Como atravessar uma rua, como conseguir matar um animal, como conseguir ter o endereço de ir para casa, como conseguir dar um golpe, vencer um inimigo, conseguir a caça, decorar a receita do bolo, etc, etc. É algo muito limitado. Por isso que a gente diz que ela é horizontal e que ela rasteja. Uma outra coisa é aquele imenso impacto de amor, aquele imenso impacto de amor, um sentimento tão elevado de amor, se transforma em algo bem mais denso, que são emoções. As emoções, elas são o que se tem de mais grosso, de mais denso do estado do sentimento de amor. É um sentimento de liberdade. A emoção nunca tem liberdade. Quando você diz que está apaixonado por alguém, está apaixonado contanto que ela fique contigo, que ela concorde ficar com você e fazer a sua vontade, porque senão você transforma aquilo que é paixão em ódio, que não deixa de ser uma paixão. Você está apaixonado. Então você ou interpreta para o bem ou para o mal. E para o bem aí é sempre segundo o teu interesse, as tuas vantagens. Ela aprisiona, é muito interessante. Uma pessoa, uma vez, chegou para mim, pegou o celular e falou assim: eu quero te mostrar uma coisa maravilhosa que eu tenho. São meus passarinhos. Aí eu vi no celular a foto dos 3 passarinhos. Mas que lindo! São amarelinhos, que gracinha, que biquinhos bonitos, mas que graça. Mas eles ficam soltos. Tudo solto na minha cama. Mas que quando eu boto eles na cama, eles ficam andando na cama, uma alegria. Aí eu boto assim a mão, eles vêm na mão, dou comida, eles vêm perto, fica tudo solto. Mas que coisa, isso é muito bonito. Mas eles não fogem? Não, eu cortei a asa de todos eles. Aí eu ia fazer um comentário. Não deve cortar a asa do bichinho, que no fundo não é amor, eles te gostam de você, eles não podem voar, etc. Mas
caso da verdade, dura como um diamante, macia como a flor do pessegueiro, não era a hora, não era momento, a gente tem pressa. Então é melhor falar assim, ah, que gracinha, isso é ser mentiroso. Mas, como é que vai fazer? Tem um estado assim, que nós encontramos. Então, o amor limita, né? Você quer o outro tentando que ele te obedeça, que ele cumpra, que fique com você, etc, etc. Por isso que aqui tudo em que a pessoa não quer ficar com você em termos de amor e escolhe uma outra situação, etc., é sempre traição. Essas emoções aqui são sempre tomadas por muitos ciúmes. A traição é como uma verdadeira punhalada. E a pessoa, ela se coloca assim como referência. Olha o ego como é que faz. O ego faz assim, eu sou referência. Como também no intelecto. Ela é referência. Ela é o que entende, as suas verdades são as melhores, aquilo foi como ela aprendeu, é assim que tem que ser, é assim que é feito lá em casa, essa é a tradição. A pessoa se fecha no seu universo. É o ego, é um umbigo. Sempre voltado para si. Por isso que a filosofia do ego é primeiro eu, sempre eu. Uma outra coisa muito interessante, que aquilo que era as sensações tão fluidas, deliciosas, de paz, de felicidade, que o espírito vivia, agora caiu nas sensações mais densas do duplo etérico, mais brutas, que a gente só consegue entender as sensações no seu sentido mais denso. Sensação para mim é dor ou prazer. Sensação de frio ou de calor. Tudo isso é muito denso. Quando você vê algumas outras sensações diferentes, como por exemplo, você está assim num grupo de amigos, né? E nota que a coisa não está boa, e aí você já tem uma sensibilidade espiritual, e acontece em todo lugar, com todas as pessoas, porque essa é a mediunidade mais rasteira, que é a mediunidade sensitiva, né? É da pele, é do tato. A gente já costuma dizer assim, o ambiente não está bom. Esse ambiente não está bom é porque você já está conseguindo pegar as vibrações. O ambiente não está bom. Poxa, e é ali quando você já diz assim, o ambiente não está bom, a vibração não está legal, e muitos que estão ali felizes, essa é a vibração que eu quero. Aliás, é aí que o cara paga para entrar naquela festinha, ele faz questão de porque ele quer curtir aquilo, porque aquela sensação densa é que o agrada, é o seu universo. E aí nós temos o caso do corpo físico, que para nós é realidade. É engraçado que, independente até da razão das emoções, das sensações, a gente acha que essas coisas todas estão dentro do físico, tá certo? Está tão dentro do físico que a gente acha que é aquele físico, e mais ainda, acha que é aquela cara. Eu agora estava lendo uma mensagem também de um espírito que desencarnou em desastre automobilístico. E ele então estava dando uma comunicação, então que a avó apareceu para ele e disse assim, ó, meu filho, o que acontece é o seguinte, você não só perdeu o carro, porque ele estava tão preocupado que ele tinha perdido o carro. Não foi só o carro, não. Você perdeu o corpo. Que dificuldade para ele entender isso. Olha só. A gente se identifica de tal forma com o corpo que acha que é aquilo. Aí nós temos aquele caso sério do Tom Branco, né? Grande, genial, divulgador da yoga no Ocidente, da filosofia oriental, o grande discípulo de Ramana Maharishi. Ele, quando ele teve lá o seu contato com Ramana Maharishi, era uma série de livros maravilhosos. Então, primeiro nós temos lá a Índia secreta, né, em que ele começa a fazer a sua viagem, procurando o mestre, e depois ele encontra o mestre Ramana Maharishi. Bom, que recebe as instruções. Mas o primeiro encontro foi interessante. Ele chegou lá como europeu, depois de estar cansado, depois de tanta busca, depois de tanta procura, né? E que ele encontra então, e ele se senta lá aos pés do monte do Arunachala para ouvir a mensagem de Ramana Maharishi. Ramana Maharishi vira para ele e pergunta assim, quem é você? Então, a tal pergunta
que é básica, que é a espinha dorsal da missão de Ramana Maharishi. Quem sou? E que ele depois jogou para a pessoa assim, quem é você? Ele disse, eu sou um jornalista francês, um jornalista inglês, etc, assim, bababá, meu nome é Paul Brandt, eu vim aqui e tal, da Europa, bababá, aquela conversa toda. Aí quando ele acabou daquela apresentação, o Ramana Maharishi perguntou para ele, quem é você? Aí ele disse, pô, acho que esse cara deve ter algum problema de audição. Esse mestre é meio tapadinho da orelha. Vou repetir. Ó, mestre, ó, eu sou fulano. Aí eu, quando acabou aquele tudo, Ramana Maharishi perguntou, quem é você? Aí ele, então agora é um problema de audição mesmo. Eu vou mostrar para esse cara realmente quem eu sou. Foi assim, pegou o documento, mostrou, tá vendo aqui? O documento tá aqui, ó. A cara sou eu. Olha aqui no documento o meu nome, eu sou esse. Ramana Maharishi pergunta, quem é você? Aí não era mais hora de brigar, né? Afinal ele era jornalista e era inteligente, ele procurava um mestre. Aí ele falou, opa, esse cara está querendo falar de outra coisa. Aí começa o aprendizado. Como é que você pode ser esse que está aí, do teu corpo? Como você pode ter as suas sensações, as suas emoções, a sua razão? Aí ele começa a expor. E antes de todo aquele assombro, ele vira-se por Ramana Maharishi para o Brandt e falou assim, vamos fazer uma coisa antes da gente começar. Vai ver um filme. E foi embora chateado. Ele tinha de ir para o cinema ver um filme. Essa recordou tanto para ver um filme feito na Índia, aquela porcaria, um filme antigo naquele cinema, quando ele tem um feito melhor na Europa, e o mestre mandou ele ao cinema. Aí ele, até que teve dificuldade para embarcar e tal, já afastado dali, ele resolveu entrar numa sala de cinema. Ele entrou numa sala de cinema, era um filme de Bang, né, daquele americano antigo, porcaria, e ele ficou ali. E ele logo sentou, começou a questionar a sala de cinema, a tela de cinema, o filme antigo e tal, aquela coisa que já não tinha mais segredo, aquele filme que ele já tinha visto tantas e tantas vezes. Ele começou a questionar isso. De repente, começa a se serenar na cadeira, ficar mais sossegado, começa a prestar mais atenção. De repente, ele estava torcendo lá pelo filme, que ele já sabia pelo resultado, mas começou a torcer, prestar atenção. Aí ele pensou no Ramana Maharishi. Olhe bem, estou aqui sofrendo, cheio de emoção, de apego. Sei que tudo isso na realidade, porque essa história não existe. Eu conheço, inclusive, aquele artista, né? Era aquele famoso John Wayne, né? Eu conheço ele, conheço a sua vida, eu sei que ele não é assim. Essa é uma das tantas e tantas dezenas de histórias que ele gravou. Esse diretor montou um filme assim. Aí ele começou a ver que tudo aquilo que ele estava tão agarrado era ilusão de algo que não existia. E que ele estava ali tão preso, emotivo. Tem gente que fica tão emocionada com o filme que morre. Tem gente que morre. Espero que você faça isso em casa. Mas até lá no cinema, o cara morre, com medo, tem medo do filme, tem medo do coisa, se assusta, tem um pavor tão grande, sua tanto, sofre tanto, tá problema cardíaco. Ora bem, então ele começou a ver que é muito interessante, ele começou a pensar. Aí ele volta e recebe a lição. Como você pode ser o seu corpo se todas as células do seu corpo mudam de 7 em 7 anos? Como você pode ser o seu corpo se antes você era pequenininho, depois ficou mais menino, jovenzinho, depois ficou um rapazinho, depois ficou com essa cara, e você, apesar de que mudando um pouco, você continua sendo você mesmo. Como você pode ser as suas sensações se você ora teve frio, ora teve calor, já teve sensação de prazer, já teve dor de dente, de tantas outras situações, de sensações, e você sempre continua sendo você mesmo. Como você pode ser as suas emoções se você já ficou apaixonado, já ficou com ódio, já brigou, já ficou com raiva, e já ficou profundamente apaixonado e tal, etc. E você continua você mesmo. Veja o teu pensamento. Quando você era pequeno, a única realidade que tinha para você era chutar uma bola, jogar uma bola. Agora, depois quando ficou maiorzinho, a realidade era para uma boate, dançar, conseguir uma namorada, passar uma lábia nela e tal. Quando ficou mais jovem, escreveu os seus artigos e tal. Agora você já tem outro pensamento, que é buscar mestres, coisas espirituais, assuntos espirituais. Repare que os seus pensamentos mudam e você continua sendo você mesmo. Quem é você?
Então você não ignora os seus pensamentos, porque os seus pensamentos mudam e você continua sendo você mesmo. Você não é as suas emoções, porque as suas emoções mudam e você continua sendo você mesmo. Você não é as suas sensações, porque as suas sensações mudam e você continua sendo você mesmo. Você não é o teu corpo que está em profunda mutação, está mudando completamente, inclusive na praia. Você queima, fica aquele camarão, depois muda a pele, casca, cai a pele toda, e você continua sendo você mesmo. Então quem é você? Você é o centro de consciência que assiste passivamente a transformação de pensamento, emoções, sensações e corpo físico. E quem é que assiste passivamente, como se estivesse assistindo uma peça de teatro, assistindo a essas transformações de pensamento, emoções, sensações e corpo? É o eu sou. É o centro de consciência. O centro de consciência que você tem que buscar. Aí ele escreveu um outro livro, A Mensagem do Arunachala. Aí ele vai para o alto da montanha, lá ele vai refletir, vai entrar no universo dele mesmo, vai conseguir uma outra profundidade e vai começar então o seu trabalho de missão. Depois ele vai escrever a mensagem do eremita no Himalaia, mais profunda ainda, vai lá mais longe para refletir mais e entrar dentro de si mesmo. Assim ele vai, até que no último livro dele, A Sabedoria Oculta Linda Yoga, ele consegue até romper com Ramana Maharishi. Romper com Ramana Maharishi não é deixar de amar Ramana Maharishi, mas romper no sentido de que eu não mais cultuo forma, mas essência e espírito, porque ele também não é aquela forma que eu via. Ele é essência e como essência ele está dentro de mim, eu o sinto vivo, palpitando em mim. Agora, até você fazer essa escalada, é longa. E o Cristo nos ensina isso, esta libertação. Por isso que ele fala, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é isso. Então, o meu pensamento é assim, tão pequenininho, diminuto, por que eu não posso também buscar a intuição? Por que eu tenho que ficar tão preso às emoções, essas emoções tão doentias, e amar, antes de tudo, no outro, mais do que o amor de marido, mulher, pai, filho, que eu uso também como irmão, como marido, como mãe, um amor muito mais dilatado, quando disse Jesus de forma fantástica: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, as minhas irmãs? A minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, são todos que fazem a vontade de Deus. Um abraço ao universo muito mais amplo. Isso ninguém está dizendo que você não tem que agora mais ser mãe do seu filho, ou ser mulher do seu marido. Não estou falando disso. Estou dizendo que a coisa não pode ser tão pequenininha assim, tão departamentalizada. O marido de uma forma, o filho do outro, para a sogra do outro, para o vizinho do outro. Não. Por que não dilatar esse processo de amor, sendo também esposa irmã, esposa mãe? Por que não ser também mãe irmã, mãe amiga, confidente? Começar aqui e agora o nosso ciclo de autolibertação, porque senão a vida vai fazer isso através da reencarnação. Já que você esquece e está trancafiado nesse mundinho, amanhã ela faz assim, ó, mata esse mundinho e constrói um outro para você. E aí inverte. Aquele que é teu marido vem como teu filho, como teu primo, como tua sogra. Aí é maravilhoso. Né? Vem o teu chefe, etc. Aquele que você não gosta vem como teu nenenzinho, você bota no peito. E aquele que é teu inimigo, você vai dar mamar para ele. Vai chamar ele blu, 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 vai gostar, etc. Vai aprender a amar numa outra roupagem. E como nós somos ignorantes e limitados, como nós somos muito limitados e obtusos, míope, cego, guia de cego, diz o Evangelho, vão cair no abismo, a vida utiliza isso como uma pedagogia de evolução. É uma pedagogia. Já que você não consegue amar o outro, eu vou escondê-lo na forma e você vai amá-lo de um outro jeito. É muito interessante uma moça que se aproximou do Chico Xavier e disse: Chico, eu estou desesperado. Eu não consigo, eu mesmo, gostar da minha mãe. E minha mãe também não consegue gostar de mim. O Chico, mas isso é tão difícil de acontecer, mas é. Eu me dou bem com todo mundo. A minha mãe também, sei que ela é generosa, ela é bonita, comigo não.
Nós duas não nos cruzamos. Diz que a vida já faz esse esconderijo para você curtir, né? Para você trabalhar. Aí então a gente buscar Chico para saber como é que eu posso fazer. Eu não consigo nem beijar minha mãe. Aliás, a gente não se vê. A gente não se vê. Como é que eu faço? O Chico falou assim: minha filha, começa a comprar presentes muito lindos. Presente para sua mãe. Quase sempre a pessoa cai com um negócio de presente bonito. Mas é engraçado, né? Pô, vou recomendar o que o Chico falou. Não gosta todo como presente bonito. A pessoa vendo com presente bonito cai. Tá certo? Mas não só dá presente bonito, manda também flores lindas e perfumadas para sua mãe. E ora para ela. E ora. E vai indo. E quando encontrar com ela, tenta beijar. Até que a mãe foi internada no hospital, ela se encontrou com a mãe no corredor. E ele deu um beijinho. Parece. E continuou presente todos, presente e flores. Até que a mãe ficou muito mal para desencarnar. E ela então foi no hospital visitar a mãe, na beira do leito. E na hora que ela estava ali na beira do leito, depois de tantos presentes e flores, ela deu um beijinho na testa da mãe. Não foi só difícil para a mãe receber o beijinho, mas também foi difícil para ela dar o beijinho. Mas quando ela deu o beijo na testa, ela olhou para a mãe, olhou com outros olhos para ela. Mas não podia fazer nada, porque já estava no final. Ela ficou com aqueles olhos muito marcados na sua mente. Ela foi procurar o Chico Xavier. Chico, e aquele olhar, um olhar diferente. Será que minha mãe... Ele agora ela já tinha, naquele momento, uma outra realidade. E ela sabia, ela feliz da vida que a mãe tinha perdoado ela. Aí repare como que ela conquistou esse perdão. Aquilo que disse Jesus: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Essas riquezas que aqui, tá toda, presente bonito, caprichado, bem embrulhado, faz isso. Você não consegue do jeito, pelo menos desse. Granjeai amigo com essas coisas. Tá certo? Se tenha muito Natal, muita Páscoa, vamos dizer, da outra, de Páscoa, essa coisa. Então, para você conquistar outro, você tem que gastar. De vez em você comprar um ovinho de Páscoa, isso eu estou dando uma essa direto para vocês, se vocês quiserem fazer uma conquista aqui na relação à minha amizade, não é o ovo com é da Copenhague para cima. Ora, o que acontece então? Com você quer conquistar outro, você não vai comprar aquele ovinho. Não, um pouco mais, aquela coisa bem enfeitada, com laço, vai dizer que é capaz de presente. Vocês já notaram que as bolsas de presente, você compra uma blusinha, vê uma bolsa desse tamanho, o embrulho é mais extraordinário, mais fantástico do que ela. Você compra uma blusinha na liquidação, leva uma bolsa na sacada desse tamanho. A sacada é quase como uma facada, né? Então você leva uma bolsa desse tamanho, uma blusinha assim, você compra uma mini blusa, né? Compra uma mini blusa, vai na loja de biquíni bumbum, tu leva ali uma pecinha que não dá nem pra ver. Tá certo? Deixa lá o seu cartão de crédito, nem leva mais. Deixa ele lá e vem um embrulho imenso. Bota. Então o que acontece? A vida te mata aqui, te mata e faz você nascer uma outra forma dentro dessa técnica de esquecimento, da tua própria doença de esquecimento, para você até ter essa doença de amor. É uma caridade. O esquecer é uma caridade. Por isso que nós não devemos ficar fazendo regressão de memória para lembrar nada do passado. Se Deus é inteligente, já fez esquecer, tu vai recordar. Além do mais, faça uma análise da tua vida agora. Tá legal? Não. Se não tá legal agora, tu imagina no passado. Então esquece, não é coisa boa. Esquece, fica na tua, comece a exercitar na bênção desse esquecimento o amor. O amor. Vendo o outro e tal, você vendo ali, dando um presentinho aqui e tal, conquistando corações. Evidentemente que a coisa mais linda é depois é o beijo, é o abraço, é ficar com o outro na hora do leito, etc. Mas essas coisas são gradativas, são por aproximação. Então, o que Jesus nos fala? É que esse universo aqui, ele é um universo do ego, ele é um universo cego, muito míope, muito deficiente. E ele está nos acenando com essa mensagem aqui da libertação. Vivermos em espírito. Não é desencarnar. Não é desencarnar. Mas é começar a trazer as realidades do espírito para esse estado que nós nos encontramos. E aqui começarmos a nos ver espiritualmente. Diante de um problema é assim mesmo. Olha, mas nós já temos tanta vida. A vida continua. Não é? Eu tinha um Milton Boechat,
meu grande amigo, e também um dos nossos iniciadores do Espiritismo, né? Ele chegava lá para falar com o tio Aldo, na rua do Inquérito, 105 em Bangu, e ele chegava para falar com o tio Aldo e fazia algumas reclamações que ele via das muitas, as milhares de palestras que ele fez aí por todo o território nacional, no estrangeiro. Ele fazia algumas reclamações com o tio Aldo, que tinha muita intimidade, conta fulano, olha, tem que ver como é que está acontecendo lá na tal cidade, lá, e como é que está isso, aquilo outro. Ele não liga não, bobo, ele vai desencarnar. Aí o Newton aprendeu essa lição, é isso mesmo, não liga não, bobo, ele vai desencarnar. A vida é assim, tudo flui, tudo passa, essas estruturas que nós ficamos muito fechados dentro dela, flui, passa, você desencarna, volta outra vez. Então, Jesus está querendo que você comece a ficar aqui e agora, vivendo, sentindo como se estivesse lá, em espírito. Como viver aqui e agora, sentindo como se estivesse lá em espírito? Como? Primeiro, achando e se identificando que você é mais do que o corpo. Muito mais. Que você não nasceu naquele dia e nem vai morrer naquele dia. A vida é muito mais ampla. Que a reencarnação, esse estado de reencarnação é algo que você tem que viver. Como é que se vive a encarnação? Se vive a encarnação da seguinte forma. Olha bem, eu não sei quem ele foi no meu passado. Nem ele sabe quem eu fui no passado dele. Mas ele está aqui comigo. E ele tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. Essa dificuldade eu observo nele. É algo que eu não me adapto, que eu não gosto. Até onde eu sou responsável naquilo em que ele tem de dificuldade. O que eu tenho que fazer? Perdoando ele, compreendendo ele, sendo amigo, sendo sincero, aceitando um abraço fraterno, sabendo colocar limites e barreiras para conter, antes de tudo, os seus impulsos, as suas dificuldades, para que a nossa relação possa ser mais durável. Então, viver a encarnação não é fuçar como um fofoqueiro quem ele foi, quem eu fui, etc. Isso só às vezes aumenta a animosidade que vocês acabam ficando malucos e perturbados. Não é isso. É, antes de tudo, aprender a respeitar e saber que eu tenho que perdoar, que eu tenho que compreender, porque eu vou estar com esse cabo para sempre. Nunca mais eu vou deixar ele. Vocês já notaram isso? Não? Nunca mais. Nunca mais. Nós nunca mais vamos nos separar. Ou isso é difícil. Quando a gente começa a viver assim, então eu tenho dificuldade com ela. Então eu vou logo me acertar com ela, porque eu nunca mais vou deixar ela. Então já é melhor a gente começar a acertar agora, já sei que a vida continua. E no plano espiritual não tem como fugir, porque aqui eu tenho essa máscara do corpo, eu engano para você. Mas lá no plano espiritual, quando você manifesta com mais intensidade, porque está no corpo das emoções quem é você, tá certo? Se eu te acho linda, lá não adianta, vai sair, você é feia. Então tem que ser sincero, tem que ser mais próximo, tem que ser mais humilde, reconhecer que as coisas não precisam fluir dessa maneira, perdoar, aceitar o outro. Esse é viver o estado de encarnação. Viver a imortalidade, no sentido de já saber que a vida continua. É antes do berço e depois do berço. Que todos estão ligados, que não tem ninguém que nasceu por acaso. Ninguém nasceu por acaso, que todos os problemas da sua vida estão na medida certa para você. Na medida certa. Ninguém está na sua família por acaso. Se eu não tivesse, naquele dia, olhado para aquela moça, hoje eu não teria casado com ela. Não, já estava tudo no plano, está tudo no pacote. Tá certo? Um pacote turístico. Quando você vai fazer a viagem, tem direito àquele hotel, aquele outro. Já está tudo no pacote. Assim, quando a gente vem para essa viagem daqui, já tem um roteiro turístico, né? Tá certo? Tem um roteiro seu. E você vai passar por tantas situações. Tem o guia, que é o guida, né, que fica ali contigo, que são os teus mentores que vão te orientar e vão te botar no lugar certo, naquele local onde você tem que ficar, é aquele hotel mesmo que você tem direito. Ah, por que lá tem um hotel 5 estrelas, eu estou nesse daqui de meia estrela? É porque é esse mesmo, olha, é esse lugar que você está, é a casa que você tem que ficar, é o corpo que você tem que ficar, é a doença que você tem. Não tem a casa, não tem erro na sua vida, está tudo matematicamente controlado. Tudo que acontece. Não existe azar. Não existe azar.
O que existe é descuido e imprudência. Aí sim, é lógico, quando vai atravessar outro, tem que olhar para um lado, para o outro, para saber se vem cá. Se eu chegar, vem um carro, mas a vida continua. Você vai ser suicida. É diferente, tá certo? Que nem o outro. Numa dessas comunicações colhidas do Chico. Ele pulou da árvore para dar um mergulho no rio. Chegou no transcritor como suicida, porque bateu a cabeça numa ondulação que fez de areia. A areia fez um monte, né? Ele deu com a cabeça ali e morreu. Chegou lá como um suicida por imprudência. Ah, mas não pode mergulhar e tomar um banho no rio? Pode, é muito bom. Os mentores diziam para ele que ele tinha que mergulhar muito no rio, porque é muito bom, é muito legal mergulhar no rio. Como se faz? Mergulha, documentar, ver se tem pedra, se tem alguma coisa, depois tu pulou na água. Pular, mas sem saber o que tem, né? É imprudência, você já não aprendeu isso? É imprudência. Então tudo aquilo que você pode evitar e não faz, aí é diferente, é imprudência. Então a vida, começar a viver essa espiritualidade aqui, é essa espiritualidade. Aí que Jesus fala, olha, da reencarnação. Ele fala da reencarnação dizendo que ninguém pode chegar ao reino de Deus se não nascer de novo. Jesus fala que a vida que nós temos que viver aqui é a vida da imortalidade. Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Jesus ensinou isso. Ele diz mais que os espíritos têm emoção. Continuam eles mesmos. Abraão viu os meus dias, viu e se alegrou. Teve alegria. Ele nos recomenda também todo o trabalho, amar, perdoar, viver o espírito de fraternidade, não ser egoísta. Se alguém te pedir a capa da túnica, se te pedir emprestado, não é emprestado, viver um espírito. Ele vem como um instrutor e depois ensinou com o maior exemplo possível para ficar claro que não há dúvida que ele ressuscitou, que a vida continua. Essa é a maior mensagem que ele deixou para a gente. Somos eternos. E deixou uma outra. Sou eterno e ficarei com vocês por resto da vida, porque eu sou amigo de vocês. Então ele nos deu duas lições assim inesquecíveis. Nós somos eternos e eu sou amigo de vocês. Ficarei com vocês para sempre. Para sempre. Essa mensagem de amizade incondicional e irrestrita, a mensagem que ele não deixou. Aí ele quer nos ensinar isso. Ele fala, se a gente viver isso, viver a imortalidade, viver que os espíritos continuam, que eles se comunicam, que Moisés veio falar comigo, que Elias veio falar comigo, como nós vemos lá no Monte Tabor, na conversa. Se nós entendermos então que existe Deus, que é o Pai Nosso, que Ele nos ensinou a orar, se nós entendemos que existe uma lei, que é a lei de amor, se nós entendemos que o Espírito sobrevive, se nós entendemos que os Espíritos se comunicam, se nós entendemos que o Espírito renasce outra vez, se a gente entender que o Espírito progride, seja perfeito como o Pai é perfeito, e se nós entendemos que existem muitas moradas na casa do Pai, e a gente começar a viver isso aqui e agora, no estado de encarnado, começar a sentir isso, a falar sobre isso, a gente começa a se libertar. Essa é a mensagem dele. Começar a viver aqui agora. E a gente evita essas coisas todas. Quando se fala da reencarnação, pode ser uma complicação, isso é uma coisa. E aí, parece que na reencarnação, aí eu vou deixar de amar minha mãe, porque depois ela vem como um estranho, etc. Eu vou nascer numa outra família de um estranho. E aí o cara ainda chega mais na imbecilidade. Reencarnação, impossível, porque depois eu sou branco, eu vou vir como um preto, eu vou evoluir. Evoluir ele já está. Ele não vai vir como preto para evoluir. Um cara que tem um pensamento desse já é evoluído, entenderam ou não? Ele já é evoluído. E quem tem um pensamento desse é muito evoluído. Botar as diferenças na cor. Olha que coisa. Quem disse para ele que o preto é mais feio do que o branco? Isso é uma opção de nível. Isso é uma opção de nível, de compreensão de cada um, de desejo de cada um. Pode ser o contrário. Tá certo? Então ele acha o preto, o outro acha ele que ele é um branco azedo. Então, essa situação é muito mesquinha, pequena. Então o cara não quer falar de reencarnação, não quer falar da morte.
participa desses assuntos, não. Você toca nesse assunto de morte, ninguém fala. Você está num barzinho, ou você está numa festinha, está em algum lugar, está na vida, está fala de morte. E esse assunto é tenebroso. Por quê? A morte é igual na vida, toda a mesma coisa. Mas não, aí a gente evita, não fala com criança. De morte não fala com criança. Criança não vai no cemitério, criança não vai no hospital. Aí não vai no hospital, não vai no cemitério, ela é um imbecil. Ela é um imbecil, está com o papai do céu. E aí ela fica tão ignorante que também é cegonha. Graças a Deus que a televisão está ensinando, está acabando isso tudo. Tá certo? Porque o outro está vendo assim, agora não vai nascer mais ninguém. Ele fica assim, acabei de comer uma cegonha. Assou a cegonha e mandou pra ele. Não vai mais nascer ninguém. Então, essa ignorância por que não falar dessas coisas? Não falar da vida, da imortalidade, aquilo que a gente já conta até do animalzinho, a gente não deixa mais dizer para a criança que o animal morreu, esconde. Então o Leão aqui estava me explicando, relembrando na vez passada, umas coisas muito interessantes, como antigamente quando ele era pequeno, né, que até o professor incentivava os velórios da mosquinha, do bichinho, a mosquinha. Eu falei isso com meus alunos também. A mosquinha morria, você bota na caixa de foto, vai velório, etc. Bom, evidentemente tem assunto de criança, de universo de criança, mas você começa a lidar com essa coisa da morte. Lidar e ver que é um processo. Qual é a diferença da morte para a vida? Ou do estado desencarnado para o estado desencarnado? É a mesma diferença que tem do verão para a primavera. O verão está cheio de fruto. Não é isso? É a mesma diferença que tem para o inverno. E no inverno, a folha toda caída. Mas essa é a morte no inverno. Mas tá ali, claro, o inverno daqui a pouco vai gerar a primavera, que vai gerar o verão, vai estar tudo com fruta outra vez, né? Então o estado da morte é apenas, aparentemente, inverno, outro estado é verão. Tudo flui, tudo passa, está tudo em transformação. Aprender isso, lidar com isso, começar a viver aqui e agora as coisas da espiritualidade. É isso que Jesus fala. Essa é a lição que o Estênio leu e que agora eu vou reler rapidamente para vocês, e aí é só encaixar ali no nosso esquema, e aí tudo fica mais fácil. Perguntaram, pois, quem é? Quem és? Ele verdadeiramente é aquilo que eu vos digo, eu sou. Eu não sou o ego passageiro ilimitado, eu sou o espírito imortal. E estou vivendo aqui agora, apesar de estar no corpo, a minha realidade de espírito. E como espírito eu me identifico. Bom, muitas coisas têm para vós. Perguntaram, pois, quem é? Eu sou, que sou, né? E continuei. Muitas coisas têm para vos dizer e decidir sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu só digo no mundo o que eu aprendi dele. Então está aqui, ó. O Espírito tem relação com Deus. Ele aprendeu de Deus, e é aquilo que ele tem nos dado a conhecer. Não fala mentira. Estou em unidade com os céus. Viva a realidade do Espírito. O que eu digo para vocês são coisas do Espírito. O que a gente está falando aqui no mundo são coisas falsas. O mundo diz para a gente, rosa. Às vezes a espiritualidade diz para você espinho. Aí você prefere as rosas, mas as rosas são falsas. E o espinho é o verdadeiro. Tem que encarar a situação, às vezes, da desencarnação. Não adianta tapear. Não adianta enganar. Nós temos um caso também de uma dessas comunicações dadas pelo Chico, muito interessante, em que o menino desencarnou, a mãe desparafusou. Ela ficou numa depressão e tal, e depois de tanto trabalho ela conseguiu desabafar. É que agora eu acredito na sobrevivência da alma. Se meu filho sobreviveu, eu estou frita, porque eu não disse que ele era meu filho adotivo. Ele vai descobrir do lado de lá que eu não sou a mãe dele. E ela desparafusou a criança lá. Por que a gente tem necessidade de esconder? Por que tem que esconder? Por que não se pode viver esta coisa mais do que mãe, de amiga, de irmão, de companheiro? Falar a verdade com muito carinho, identificando desde o início manifestações do amor. E um amor que transcende muito mais do que a forma pai, mãe, tio. É algo que aquele que se dedica e que está com o outro, você não passaria por essa preocupação. Será que quem adotou quem? Será que era a necessidade dos pais mesmo em adotar eles que eram carentes? Ou é a criança que é carente?
Quem está vivendo função de quê aí? Será que era a pessoa que tinha carência de dizer que era mãe? Por causa disso, criou tanto castelo e agora gerou tanta dificuldade? Então essas análises são muito importantes, porque não que eu estou desmerecendo situações como essa, apenas a gente tem que refletir até onde que se criou uma estrutura chamada função de mãe ou função de pai, estrutura que pode ser de repente desmentida e que vai gerar tanta dor. Quem era carente na relação? É o filho que é carente ou os pais? Os filhos eu não sei, mas os pais aí nesse caso com certeza já tinham carência. Continua Jesus. E não compreenderam, continuam agora os judeus, e não compreenderam que ele dizia que Deus era seu pai. Eles não entendem isso. Eles dizem que eles seguem Deus, mas acham, aquele negócio, é da minha religião, segue o meu princípio, Deus está contigo. Não é da minha religião, Deus não está contigo. Olha, o Newton Boechat me contava lá na cidade lá de perto de Campos, como é que é o nome daquela grande cidade lá? Itaperuna, né? Então a família lá tem mais de 1.600 Boechat lá na época dele. Então ele contou que ele foi visitar uma tia que ele não tinha muito tempo, né? Tia era de estrutura protestante. Então ele foi conversar com a tia, então como é que está fulano? Aí fulano está com Deus. Fulano está com Deus, fulano morreu, fulano está com Deus, fulano morreu. Aí ele começou a prestar atenção que todos aqueles que ele citava, todos tinham desencarnado. Quem estava com Deus e morreu, todos desencarnados. Só que quem era protestante estava com Deus, quem não era protestante morreu. Olha, então é bem isso, o cara também diz isso, não diziam que Deus era seu pai. Mas não faz parte do meu grupo, não faz parte da religião, então Deus também não é pai desse cara. Deus só favorece é do meu grupo, tá certo? Deus só favorece é do meu grupo. Aí disse então em seguida Jesus: quando então houveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, que só digo no mundo que aprendi do meu Pai. Então o Filho do Homem, eu já expliquei para vocês aqui, é o homem pleno, é o Espírito. Aqui é o ser humano. Quando nós vivemos essa realidade espiritual, levantarmos, ou melhor, levantar no sentido de construirmos essa realidade da espiritualidade em nós, do humano em nós. Quer dizer, quando nós só formos humanos e só praticarmos o bem e não tiver mais nada de animal em nós, quer dizer, formos totalmente espírito, logo humano, totalmente o fruto do amor. É nesse exato momento que nós levantarmos essa construção espiritual em nós. Espiritualidade é construção. Primeiro você faz um andar, depois faz outro, é uma construção. Quando nós levantarmos esta humanidade e vivermos plenamente essa identificação espiritual, nós não vamos mais termos essa mentira ou essa angústia de não entender sobre Deus e de não entender que Deus está em todos e que nós somos irmãos de todos, filhos de todos e que o Pai ama a todos igualzinho como ama você, ama Maria, ama Jesus, igualzinho ama o maior criminoso da terra. Sem diferença, ele é pai de todos. E se é pai, se é mãe, a mãe não faz diferença de filhos. Se a mãe daqui na terra não faz diferença de filhos, não é o pai que vai fazer. Não tem como, não é o pai que o pai divino, a mãe divina que vai fazer essa diferença, tá certo? Bom, continua Jesus: e aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque faço sempre a sua vontade. Então, no exato momento que você faz sempre a vontade do Pai, você está sempre com Deus, e você nunca fica só. Por que você nunca fica só? Porque a providência atua por você. A providência está contigo. Quando você se entrega a Deus, não é mais você que dirige a tua vida, é a providência que dirige a tua vida. O grande problema é que a gente quer dirigir a nossa vida e dizer para Deus o que Ele deve fazer. A gente, inclusive, orienta Ele. A gente vai, coloca o nome, diz para Ele, cuida disso, dá até um endereço para Ele lá, para não errar, vai naquele endereço, leito tal, quarto tal, enfermaria tal, para visitar o fulano de tal, dá um nome completo, para poder não ter
fevereiro. E a gente diz para ele: o que você quer? Senhor, eu quero saúde. Senhor, agora eu quero uma casa. Senhor, agora eu quero uma casa de campo. Senhor, agora eu quero trocar um carro. Senhor, eu quero isso. Está difícil, eu faço até uma promessa. Vou subir de escada a pé, eu vou fazer isso, vou dizer tal. Em troca, tu me dá tal coisa. Engraçado que o cara sobe 300 degrauzinhos de joelho e ele está querendo uma coisa que muito mais valiosa. Ele quer uma casa. Ele pensa que Deus é bobo, que Deus é otário. Eu dou uma cabeça de cera para Deus e peço: cura o meu câncer na cabeça. Olha, você quer uma cabeça bacana e dá para ele uma cabeça de cera. Ninguém quer dar sua vida para Deus. Se doa por inteiro, coloca na mão dele, ele vai gerenciar a sua vida. Aí a gente quer trocar com ele, barganhar e dizer para ele o que ele deve fazer. Jesus disse: Deus não me abandona, está sempre comigo, porque eu estou sempre fazendo a vontade dele. Como que eu posso saber que estou sempre com Deus? Quando eu faço a vontade dele. E o que é fazer a vontade dele? Amar, perdoar, praticar o bem, etc. Bom, continua Jesus. Ouvindo-lhes dizer essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus então aos judeus que crerem nele: se permaneceis em minha palavra, sereis verdadeiramente meu discípulo, e conhecereis a verdade, e ela vos fará livres. Mas tem que permanecer na minha palavra. Veja bem, não é dizer que gosta de Jesus no Natal fazer festinha, não é dizer que gosta de Jesus no dia da Semana Santa vou comer carne, carregar o andorzinho do Senhor morto, não é fazer barganha com ele. O ensinamento é claro, é viver o meu ensino. E viver o meu ensino está lá: perdoar, orar pelo inimigo. Você ora pelo seu inimigo, você perdoa o seu inimigo, você faz bem ao que te persegue. Se faz isso, você vive com ele. Se não faz, não adianta. Mas eu vou lá na igreja, eu faço festinha no Natal. Não adianta, é rótulo de Jesus: sepulcro caiado por fora, cheio de podridão por dentro. É forma. Por forma está tudo branquinho, bonitinho o sepulcro. Lá dentro uma podridão também. Então, o problema é de realidade, de substância. Me segue ou não? Bom, continua o mestre. Respondeu-lhe ele: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, seremos livres? Jesus lhe retrucou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete erro é escravo do erro. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho, porém, fica para sempre. Assim, pois, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O que nós temos que viver é esse estado aqui. O filho é o espírito. O que eu tenho que viver é como espírito. O que eu tenho que querer é o espírito. Aí, como você quer a coisa do corpo e você quer: Senhor, eu quero viver. E viver para você é manter o corpo. Não vai viver, porque ele vai morrer. Então, você vive como escravo. Está no erro, está deturpado. É viver em espírito, querer o espírito. Pouco importa se você está no corpo. É sempre assim: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não sou eu que decido, é ele que decide. Quando eu vivo a vontade dele, está certo. Quando eu quero viver a minha vontade, é que cumprir. Por isso eu sou escravo. Por isso sou escravo daquela situação, porque aquela situação começa a fugir das minhas mãos, que nem aquela pessoa que quer reter água. Ela só quer água para ela. Ela bota na mão e junta assim a mãozinha e faz uma cuiazinha e quer água só para ela. E ela fica ali olhando para a água vai evaporar. Aí ela então tenta segurar a água, ela fecha a mão, ela foge dos seus dedos. Ninguém consegue reter nada. Tudo flui. E por causa disso você é escravo, aí você sofre. Você sofre. E não tem como, o escravo não consegue viver na casa para sempre. Você é escravo, essa casa vai morrer. Esse teu corpo que você habita vai morrer. Não tem como. Mas se eu sou cristão também esse corpo vai morrer. Mas você já sabe, antes com antecedência da realidade espiritual, já vive aqui agora essa realidade. É diferente, é completamente diferente. Continua então Jesus: sei que sois filho de Abraão, mas procurais tirar minha vida, porque a minha vida não penetra em vós. Eu digo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Respondeu-lhe eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Agora, porém, procurais matar-me a vida, a mim que vos tenho dito a verdade, que procedi de Deus. Isso Abraão nunca fez.
Então não vem dizer que vocês são filhos de Abraão, porque Abraão não quer matar ninguém. Quando você quer matar, é porque você tem um estilo de assassino. Aí nós vemos inclusive isso na vida. Tem pais que são bacanas e tem filhos que são criminosos. Como tem ao contrário. Tem filhos que são criminosos e tem pais que são bacanas. Ou vice-versa, não é isso? Assim significa que o caso não é estar amarrado a teu pai, nem a tua mãe, nem o teu primo, é a Deus. Se identificar como filho de Deus. É diferente. E começar a amar todos, pai, mãe, inclusive inimigo. Fazer bem a todos. E tratar todo mundo com o mesmo amor como se trata mãe, pai, irmão. Ter um espírito imenso de fraternidade. Continua então os judeus. Responderam eles: nós não somos batistados. Um pai temos que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias. Pois eu de Deus saí e estou aqui, porque não vim de mim mesmo. Ele é quem me enviou. Ou melhor, se Jesus estava manifesto aqui entre os homens, ele veio porque foi um pedido do Pai. Ele não precisava vir, ele não veio dele mesmo. A gente está aqui porque viemos de nós mesmos. Ou melhor, a gente está aqui porque gosta de estar aqui. A gente está aqui porque pede para vir para cá. A gente está aqui porque esse aqui é o nosso paraíso. Esse é o nosso paraíso. A gente pede para ficar aqui. E se você for morrer hoje, a gente diz: me dá mais um dia, me dá uma moratória. Eu quero ficar aqui. Aqui que é legal. Diz Jesus: eu não pedi para vir para cá. Foi o Pai que me enviou. Eu não vim para cá de mim mesmo. A gente vem para cá de nós mesmos. É uma curtição ficar aqui. E pedimos profundamente para ficar aqui. E até a gente canta parabéns e diz: parabéns para você. Muitos anos de vida. O cara já tem 90 anos e você continua cantando. Muitos anos de vida. Agora, com um amigo hoje lá da cidade de Volta Redonda, que vai fazer o 4º congresso com você, falou: mamãe do Ricardo tinha 97 anos. Bacana, lindo, né? Tomara que vivia 98, 99, 100, 120, mas a pessoa continua cantando. Muitos anos de vida, mas muitos anos de vida aqui, ficar aqui. Ninguém consegue entender de Jesus. Vocês não conseguem entender o que eu falo. Não há encaixe. Não há encaixe. Para isso a pessoa tem isso como paraíso, como alegria. Quando está do lado de lá, ela pede para vir para cá. Aqui que tem um prazer, aqui que tem sensação, aqui que tem a coisa que dá para ela alegria, sustentação. Tanto que desencarnação para a gente é sinal de morte, de coisa ruim. Espírito é sinal de carência, de que não tem coisa, de que é vazio, de que não é legal. Tanto que não é legal que a gente não quer. Olha, é uma limitação, uma situação extremamente obtusa. Aí então diz Jesus: por que não compreendeis a minha linguagem? Eu não estou mandando de Jesus ninguém desencarnar, eu estou mandando a gente viver aqui e agora como espírito. Saber que essas coisas acontecem, viver aqui e agora o seu curso de autolibertação. Por que não conseguis compreender a minha palavra? Sois então filhos dessa diversidade, desse diabo, dessa situação de oposição, de dúvida, de quebra. Sois então filho no sentido de produto dessa situação. A gente vive sempre nessa luta, nessa diversidade, nessa angústia, nessa frustração, nessa quebra, nessa racha. Né? Quereis cumprir os desejos do vosso Pai. Quer dizer, quando toda a humanidade quer lucrar, vencer, ganhar, a gente quer isso, a gente quer realizar esse desejo. Isso para nós é que é grande, que é belo, que é importante, que enche. Então continua dizendo: mas no entanto seu pai foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não está a verdade. Quando diz mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entretanto, em mim que eu vos digo a verdade, ninguém acredita. Ou melhor, desde o princípio, desde quando houve a queda espiritual, aqui é o princípio, desde quando houve a queda, e houve então o princípio deste mundo. Surgiu o nosso mundo. É assim que a Bíblia começa. E no princípio, é assim que o Evangelho de João começa. No princípio era o verbo. Esse é o princípio do nosso mundo.
É que desde esse princípio, esse mundo foi gerado materialmente por causa dessa dicotomia, por causa dessa queda. Então, desde o princípio, desde que o mundo é mundo, que o sujeito vive separado do Pai. Desde esse momento é que ele é mentiroso, que ele caiu. Foi aí que tudo começou. Aí as histórias bíblicas, Adão e Eva, lá no princípio, se afastaram do paraíso. Lá no princípio, Lúcifer foi afastado dos céus. É sempre assim. Lá no princípio, Osíris foi trancado numa caixa de chumbo por horas, dizem os egípcios. Então é sempre assim. Desde o princípio surgiu essa dicotomia, apareceu imediatamente o pai dessa dicotomia que é mentira. O homem começou a se enrolar com mentira, e assim ele fica, e a maior mentira que ele criou é a religião, por incrível que pareça. Essa religião falsa, hierarquizada, de jeito falso, cheio de coisa, né? Quer dízimo, é tudo que lhe interessa a ele. Ele quer o dízimo, quer que seja bajulado, quer que seja respeitado, chamado de mestre, todo mundo chama o cara de mestre, chama o sujeito de pai, até o terreiro de Umbanda. Até terreiro de Umbanda, onde se manifestam os mais humildes, é pai, ele chama de pai, me respeita. Todo mundo gosta de ser bajulado, gosta de ser chamado de mestre. Cada hora que se manifesta, eu sou um mestre. Vai devagar com o amor. Mestre, é pai, são só nomes assim. Na religião também ele é o bispo tal, ele é o padre tal, ele é o cardeal. Conforme ele vai subindo lá no posto, o chapéu dele vai ficando mais engraçado. O chapéu que vai ficando engraçado. Eu me lembro na procissão de São Jorge, chovia, e estava lá o cardeal com aquele chapéu assim enorme, chovia, não começou a encher a cabeça dele. Aí tirou o chapéu para aquela água toda. E as baianas rodavam na posição de São Jorge, na Praça Guisa, elas rodavam e cantavam. E se chover de Nanamburuque, era uma cena do inferno. O pastor, o padre querendo entrar na igreja, a imagem de São Jorge encalhada, todo mundo querendo botar a imagem para dentro para o santo não derreter. O cardeal não podia ficar na igreja com aquele chapéu. As baianas jogando cerveja pro alto, é algum Eranã que está jogando. Aquilo era uma cena do inferno. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. E de repente, ainda me chega para cumprimentar o grande artista, o nosso general da banda. Sabe o general da banda? Profunda. O general da banda. O blackout. Aí ele chega com o profundo devoto de São Jorge. As pessoas ficaram encantadas, esqueceram de São Jorge e começaram. Chegou o general da banda aí. Parentes. Agora, estava fazendo lá porque era católico da Irmandade de São Jorge de carteirinha. Até essa semana minha esposa estava mostrando a minha carteirinha da Irmandade de São Jorge. Por isso que meu nome é Jorge. Agora voltemos aqui. Olha só, o que nós estamos aqui mostrando? As pessoas vivem nessa mentirada toda. E cada um se acha, sabe, o dono da sua verdade, da sua religião, que conhece o seu Deus, e etc. Quando Jesus resumiu isso, olha, vem com essa coisa, você diz que conhece pra Canaã, que você é cardeal, que você é geral da rua, que você olha, vem lá. Abaixa isso. Começa a amar o outro. E aí eu convido a vocês para ver a fita, para verem a fita do Pinga-Fogo do Chico Xavier. Está vendendo aí, por exemplo, no Submarino, etc., nas lojas. Vocês podem comprar e ver a fita maravilhosa, a fita de tanto mais de 6 horas do Chico Xavier no Pinga-Fogo, dando entrevista. De repente aparece chorando lá com o blackout. Ele chorava pedindo ajuda ao Chico Xavier por um parente doente. E não conseguia se expressar. E o Chico diz para ele, grande artista. Então, no campo da arte, merece todo respeito. No campo da religião, não conhece. O outro lá, o cardeal, não conhece. O outro lá, não conhece. Pelinha, a gente também não conhece. E aí você pode, então você conhece? Não, eu estava ali naquela ignorando, mais do que todos eles. Agora, aí você fala assim, então, qual é a solução? Se ninguém então conhece Deus, essa foi a maior mentira que nós criamos. Essa é a maior
e aí que causou o maior mal que a humanidade já fez até hoje, que a maior guerra que a humanidade já fez até hoje foi feita por pessoas que acreditam em Deus, cristãos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo acreditava em Deus. E foi a que mais matou. Foi quem acredita em Deus que inventou a bomba atômica e tacou bomba atômica e quem acredita em Deus. Quer dizer, em budistas, que eram os japoneses. Loucura. Uma aberração. Agora, voltemos. Então, como Jesus simplifica isso tudo para a gente se libertar? Dá um exemplo rápido, Jesus. Claro, para que eu possa me libertar e ficar na verdade. Ama o teu próximo. Ah, mas é porque Deus... Menos. Você não sabe quem é Deus. Você é mentiroso. Desde o princípio você é mentiroso. Menos. Você não sabe nada disso. Ama o teu próximo. Perdoa ele. Vive com ele. Sabe que você é eterno com ele. Está com ele sempre junto. Perdoa, ora por ele. Cuida dele. Se ele tiver com dificuldade contigo, dê até presentes da iniquidade, embrulhinhos, desenho, flores. Conquista esse cara. Fica com ele. Ama o teu próximo. Perdoa ele, ore por ele, porque no amor ao próximo que a gente vai encontrar Deus, aquele Deus que por hora a gente não pode ver, porque por uma raiz imensa nós nos desprendemos dele com a nossa queda espiritual. Então o único exercício que o Cristo nos apresenta como libertação é esse: ama o teu próximo, fazei como eu fiz. E aí ele deu o exemplo. Muita mais.